Bom dia, Donato. Bom dia, Zé. É com gosto que te tenho no meu canal Contar com Letras do YouTube e gostaria de conversar um bocadinho contigo sobre algumas questões que são, digamos, que andam um pouco na bailha e na cabeça de toda a gente. Sim. Mas começaríamos talvez por contextualizar um pouco o que é que tu fazes, qual é que é o teu trabalho, para a gente depois ter alguma referência relativamente às questões que eventualmente se colocar nesta nossa conversa. Com certeza. Muito bom dia, Zé. Parabéns pela iniciativa. Ora bem, eu chamo Donato Macedo, tenho meio centenário de alguma experiência. Meio século, para ser assim um pouco mais... Sim, tenho meio século, 50 anos com algumas experiências, sim, a minha experiência. Neste momento trabalho na Direção Regional de Cultura há relativamente pouco tempo, uma vez que estou imobiliado de outra instituição, mas ao longo do meu percurso profissional tenho feito variedíssimas coisas, muito embora a minha área de formação é a área de comunicação. Estou na Direção Regional de Cultura e Mobilidade, como disse, e estou a trabalhar na área dos protocolos culturais, portanto, nos apoios às entidades culturais. Bom dia. E, portanto, é uma outra realidade, uma outra experiência, tem sido muito frutífera, enriquecedora e que estou satisfeito e feliz. Talvez um pouco, tu estás ligado a esta área da cultura e já há muitos anos, pelo que me é dado a perceber. O diálogo entre religião e cultura, como é que se poderia estabelecer, se eventualmente existe alguma relação? Existe alguma relação, obviamente, porque nós, até enquanto comunidade, enquanto povo, temos por referência uma determinada matriz cultural. A cristã. Exatamente, a matriz judaico-cristã. E, como tal, a religião e a cultura são complementares, cruzam-se imensas vezes e fazem parte do nosso ADN, de certa maneira, porque vivemos num determinado contexto, tivemos uma determinada evolução histórica, temos um determinado presente e obviamente não podemos dissociar, apesar de não sermos um Estado teocrático, como outras realidades geográficas aí pelo nosso mundo, temos esses valores bem separados, bem delineados, mas obviamente são realidades incontornáveis que se entrecruzam e que fazem parte do nosso sentir e da nossa própria identidade. Achas então que uma peça de teatro, um concerto, tem sempre vestígios de expressão, expressam-se também através de alguns vestígios religiosos, sim, onde se possa fazer eventualmente alguma leitura acerca de Deus? Sim, com certeza. Olha, até esse propósito, estou-me a recordar do professor Virgílio Pereira, recentemente desaparecido entre nós, e que até há poucos anos esteve numa peça teatral que, em itinerância, a Ceia dos Cardeais. A Ceia dos Cardeais, exatamente. Júlio Dantas. Exatamente. Em que isso, de certa maneira, também foi patente. E essas referências são incontornáveis. É um pouco uma ideia de uma certa crítica em relação à instituição religiosa de confissão católica, e nomeadamente a hierarquia católica, não? Sim, até porque hoje em dia uma das dissociações que por vezes se aponta à Igreja Católica é precisamente alguns aspectos da sua própria organização enquanto instituição, algum conservadorismo,
algum inimismo até da parte como é que a Igreja se relaciona com a comunidade, e que por vezes não tem em atenção o devir dos tempos. Isso é uma das críticas que eu ouço recorrentemente relativamente à Igreja Católica, até da parte de alguns clérigos, inclusivamente. É curioso que o que eu acho é que durante vários séculos da nossa civilização judaico-cristã ocidental, a Igreja Católica teve um papel proeminente na cultura. A partir daí perdeu isso, porque a sociedade evoluiu e a humanidade também evoluiu bastante, em termos do pensamento, em termos da tecnologia e a todos os níveis, claro. E a Igreja parece que lhe fugiu o pé, não é? Sim. Sentiu-se como que roubada no seu domínio, no seu poder. E agora não tem capacidade de entrar neste mecanismo de evolução que a humanidade está a ter. Exatamente. Aliás, fugiu o pé em algumas geografias, fugiu completamente o pé, porque desse determinados cismas aqui na Europa, lembrar da Igreja Anglicana e outras experiências mesmo no centro da Europa, com Martim Lutero, etc. Claro. Mas creio que a experiência que aconteceu mais no sul da Europa e, digamos, no espaço da latinidade, foi uma consequência, primeiro, sobretudo, de proximidade com o centro da identidade cristã e de Roma. Depois também, digamos, a pouca evolução linguística que houve nestas geografias do Sul também permitiu que houvesse sempre uma maior presença e uma maior influência da Igreja Católica. E depois, como estávamos mais longe dos grandes centros de decisão e de evolução tecnológica, fez com que nós nos acomodássemos de certa maneira. Não acho que isso seja mau nem bom, foi o que aconteceu. É a história. Sim, é a história. Para além de que os avanços tecnológicos e da própria ciência e da própria separação mais a vida entre ciência e religião operou-se também mais no norte da Europa. Embora hoje há um pensamento mais ou menos cristão, católico, empenhado num diálogo profícuo entre religião e ciência que me parece ser muito interessante. Sim. Embora nas estruturas mais arraigadas da hierarquia isso não entre muito, porque é sempre mais fácil agarrar-se ao conservadorismo, conservar é mais fácil. É mais fácil e mais confortável. E mais cómodo. Sim. E abrir-se ao desafio do diferente e pensar isso dá muito trabalho e às vezes as pessoas não estão para isso. Mas parece-me que está a haver uma certa evolução também a isso nível. Eu não estando muito próximo da evolução da própria Igreja, reconheço, apesar de tudo, e acho que isso, de certa maneira... Acho que um dos dados interessantes que me leva a pensar isto foi que a Universidade da Madeira, elaborou um livro com vários autores e também me convidaram para ir fazer um artigo que está nesse livro entre cultura e fé. Sim. Não, entre ciência e religião. Sim. E achei isso muito interessante. Eu acho que neste momento, apesar de, como eu estava a dizer, não estar muito próximo dos assuntos da Igreja. Porquê é que te afastaste? Porque tu eras uma pessoa praticante, digamos assim. Sim, aliás, eu tive uma educação, andei quase sempre em colégios cristãos, andei na apresentação católicos. Sim, católicos, exato. Depois nos salesianos, depois na APA tive o grato prazer de conhecer. Sim, fomos colegas. Exatamente. Nas aulas de latim. Exatamente. E andei na pastoral juvenil, fui catequista durante 2 anos. Eu não me afastei por nenhuma razão em especial. Foi apenas a continuidade do dever. Não houve assim nenhuma trica, larica com nenhum padre, que normalmente as pessoas afastam-se com situações dessas. Não, absolutamente. Tricas ou laricas com padres. Não. Nada desse género, não.
Comigo nunca se passou nada desse género, felizmente, e conservo até muito bom relacionamento com alguns dos meus mestres da altura, nomeadamente nos salesianos, como o Padre Vieira, e também estou ligado um bocadinho aos antigos alunos salesianos. Mas foi simplesmente do devir. Quando estudei, depois quando comecei a trabalhar, e pronto, e fui perdendo um bocadinho esse rastro, e que só mantinha em muitos praticamente em contextos familiares, etc. Depois, mais até recentemente, teve um episódio familiar de doença e morte que também fez-me um bocadinho pensar um bocadinho nisto tudo, mas não me considero que esteja mais ou menos afastado. Como é que encaraste o sofrimento, nomeadamente da tua mãe? Ela, sendo uma pessoa profundamente católica e participante nos atos litúrgicos, dominicais, até fazia leituras na missa, etc. E no início da doença ela pedia tanto a Deus que a reabilitasse. Quando soprou a transição com maior gravidade, em que ela também pedia ao mesmo Deus que a levasse mais depressa para fugir do sofrimento, isso fez-me um pouco de confusão, sobretudo partindo de uma pessoa que era tão crente e tão dedicada, enfim, à divindade, e participava tanto. Houve ali um sentimento de injustiça quanto a mim. Acho que é sempre injustiça na morte, seja Sim. isso é uma condição. Acho que nós estamos programados para isso. Quem nos fez, penso que não falhou ali um bocadinho nessa programação Mas é curioso que suscitar hoje já se diz que não é só nós estamos programados nem preparados para a morte, como também não estamos preparados para a velhice. Pois não. Nem programados. Exatamente. Porque a velhice pode ser também um drama muito pior do que a morte. Com certeza, porque é um contínuo, consciente, muitas vezes. E acho que nós, até contrariamente às culturas asiáticas, relativamente à velhice e a essa perspectiva do envelhecimento, da nossa própria degradação biológica e funcional, nós aqui no Ocidente nem estamos muito despertos para essa questão, até porque as estruturas demográficas que estão a ocorrer aqui não estão, digamos, a alimentar os cuidadores dos mais velhos. O que se poderia fazer a esse nível? Para já, isso tem a ver, creio eu, com uma matriz cultural. Eu creio que aqui no Ocidente, muito embora tenha havido um investimento nas políticas sociais, elas ainda não são suficientes para cobrir os cuidados da nossa velhice, ou de quem nos cuida. As famílias, hoje em dia, todos os membros trabalham, não têm tempo, não têm disponibilidade para ocorrer às necessidades dos mais velhos. E não houve a tal preparação para isso. E não houve a tal preparação, exatamente. Mas isso tem a ver com uma determinada matriz cultural. E também muitas vezes dizem que se poderia fazer eventualmente uma aposta na educação. Mas o que eu noto é, uma criança começa a crescer e se tiver convívio com os pais e com os avós, a criança sempre viu o avô como já um velhinho e já o trata como o avô velhinho. Sim. E não tem a noção que aquela pessoa que ele está a tratar de velhinho também já foi como ela e já foi novo. Exatamente. Isso não entra na cabeça de uma criança. Não entra, nem há qualquer mecanismo indutor por parte da família que a criança apreenda isso. O repositório não interessa que aprenda isso. Que essa pessoa é um repositório de sabedoria, de sapiência, e que moldou aquela família tal como ela está. Exatamente. E nós tendemos depois a ver os mais velhos, nós de uma maneira geral, ainda que não assumamos, mas é sempre um fardo. É sempre um fardo. De tal maneira que eu depois cria muita revolta quando o tal avô velhinho morre, porque a criança tinha sido moldada na sua cabeça para que aquele velhinho existisse sempre, tivesse que existir sempre. Sim. E muitas vezes há situações de crianças e adolescentes que ficam muito tempo traumatizados com a perda do avô que eles tinham convencionado
que deveria estar ali para sempre. Exatamente, então, pelo menos tinham esse estereótipo, que era algo muito simpático. Errado. Era um elemento muito simpático da família, que ele ia estar sempre disponível para eventualmente cuidar, acolher e ter umas histórias eventualmente engraçadas. E passar a mão no pelo relativamente àquilo que autoridade, ao exercício da autoridade dos pais. Sim. Mas isso não é eterno, isso não é temporário. Não é. E muitas vezes, pela forma como a família está estruturada, sobretudo, enfim, na sua função de trabalhar fora, esses tais velhinhos são muitas vezes os verdadeiros cuidadores da nova geração. Exatamente. E cuja importância nunca lhes é devidamente dada de uma forma geral. Precisamente porque até convencionamos que o Estado é que tem que os cuidar. E temos que construir mais lares para os institucionalizar e etc. Claro que isso é uma necessidade e é um drama, e há aqui muitos valores que são conflituantes. Exato. Sabes que eu acho que a dimensão cultural podia ter um aspecto muito interessante, ou as atividades culturais, os eventos culturais podiam ter um papel muito importante nisto. Eu, recentemente, a semana passada e há 2 semanas, passou aqui no teatro 2 peças. Uma era Quando Eu Era Pequenino, e que trata claramente sobre a velhice e que põe estas questões. E eu acho que era uma peça que deveria ser mostrada às crianças, aos adolescentes, porque a dada altura um dos autores diz o que faz de velho, que o Sr. Vasco, diz: o que é esta vida? O que é isto de viver quando a memória recente já não está comigo e só está a memória do passado? Está 30, 40 anos atrás ou 50. Como é que eu consigo viver desta maneira? Ora, isto em peça de teatro, eu acho que tem uma função extraordinária e seria ótima para passar nas escolas, passar aos jovens, nos lugares onde eles estão, e aí, eventualmente, a DRAC poderia ter um papel muito interessante. Sim, no entanto, eu acho que há cada vez mais a preocupação na produção de conteúdos culturais, lançar determinadas matérias que são importantes, são estruturantes para a nossa sociedade, sobretudo para moldar, sobretudo nos aspectos e nos públicos mais jovens. Existem determinadas instituições que têm tido esse cuidado. O que eu creio é que, na generalidade, e isso é a minha leitura e a minha percepção, não sendo científica, mas a minha percepção, é que as famílias, uma vez que estão ávidas de consumos imediatos, para resultados imediatos, e estamos todos envoltos nesta sede de imediatismo e de satisfação fácil, não temos ainda, digamos, o solo plenamente preparado para incutir essas sementes. Já vai sendo melhor, mas acho que ainda não. Além de que ainda vivemos uma sociedade, na minha perspectiva, que ainda tem determinados objetivos estereotipados, de pleno gozo e satisfação, não haver assuntos muito densos para fazer pensar, porque nem sequer há tempo para pensar. E acho que isto tem que ser revisto, tem que ser pensado. Obviamente temos que começar por algum lado, porque é fácil apontar defeitos. As soluções que nem sempre é mais difícil, exatamente. Mas, havendo decididamente instituições que já pensam um pouco nisso, até pequenas entidades culturais que nem sequer têm muito nome feito, digamos assim, mas que por vezes apresentam eventualmente projetos interessantes. Mas, no cômputo geral, penso que a sociedade ainda precisa de parangonas de grande satisfação para consumo imediato. Isso é aquela percepção que eu tenho. De tal maneira que a televisão às vezes vai um pouco por aí, mas é mais para ridicularizar a velhice e até à morte. A televisão e as próprias famílias, de certa maneira, exatamente, não estão muito espertas para essa... Toda a sociedade está estruturada eventualmente nesse sentido. O que está mal, porque vamos ter que pensar uma sociedade em que a perspectiva é
o envelhecimento geral e termos mais velhos, e a morte vai ser sempre uma realidade, porque havendo velhos vai haver morte de uma forma muito cotidiana e muito premente e muito diariamente, vamos ter que conviver com tudo isso. Portanto, vai ser preciso mudar os estereótipos. Sim, vai ser preciso mudar. Aliás, a própria Comissão Europeia, por exemplo, desde há uns anos esta parte, eu sei que toda a gente sabe, tem alguns programas de financiamento para projetos de pôr, digamos, os mais idosos em atividade e no sentido de passar conhecimentos às gerações mais novas. Isto tem imensas vantagens porque mantém-nos válidos, ativos, e por sua vez também permite que as novas gerações aprendam alguma coisa. Portanto, esse envelhecimento ativo é importante e é promovido até, digamos, na macro-sociedade. Mas, creio que no seio das famílias acho que ainda não há essa sensibilidade, não é aquilo que eu acho. Creio que os mais velhos acabam, mais cedo ou mais tarde, por serem sempre um fardo. E temos que pensar seriamente nisso, porque a nossa estrutura etária caminha para aí. Exatamente. A gente desviou-se um bocadinho, mas de qualquer maneira este assunto também é muito interessante e tu estavas a me falar do sofrimento. Como é que encaras essa dimensão do sofrimento da humanidade? O sofrimento da humanidade, eu tenho que olhar para os meus movimentos obviamente, de sofrimento. Obviamente. Não me vou isentar disso. Não sofrer, seja não sofre. Exatamente. Da parte que me cabe, enfim, o sofrimento é algo que nos é normal, faz parte da nossa própria aprendizagem, por vezes da nossa própria defesa para eventos futuros, mas é uma dimensão muito marcante da nossa existência, por vezes, sem querer incluir um pleonasmo, mas é muito sofrido, é muito intenso. E pior do que isso, não é muito extravasado, como deveria de ser, acho eu. Guardamos muito cá para dentro, eu falo por mim e certamente há muitas pessoas que também o fazem. Será que não tem a ver também com a ideia de que ninguém gosta de sofrer e ninguém gosta de ver os outros sofrer? A não ser que sejam pessoas normais, porque também há pessoas que são sádicas e que são más e que gostam de ver o sofrimento na casa dos outros. Mas será que não tem a ver precisamente com isto? Que estruturalmente nós estamos programados para não sofrer e devemos lutar sempre contra o sofrimento. E também aquele que sofre não gosta que os outros eventualmente sintam o seu sofrimento, que os leve depois a ter pena deles. Sim, alguma autocomiseração. Exatamente. Mas sabes, o sofrimento, fazendo parte necessariamente da nossa dimensão humana, tem que ser também apreendido. Existem muitas novas gerações, aliás, quem é pai, eu não sou pai, mas quem é pai, quem é educador, não gosta de ver os seus sofrerem, como é óbvio. Claro. E acontece também que, desde tenra idade, também não somos, digamos, treinados para sofrer. E quando sofremos um revés na vida, se tivemos um histórico de muita proteção, de muito cuidado, de satisfação de todas as nossas necessidades, eventualmente caprichos, quando ocorre uma contrariedade na vida, por vezes até por mais pequena que ela seja, é como se o mundo desabasse. Ou seja, o sofrimento, quanto a mim, tem que ter também uma dose de aprendizagem. Não vou dizer desde tenra idade, mas desde que começamos a formar a nossa própria personalidade e o nosso caráter. Porque isso vai determinar, quanto a mim, o sucesso, o maior ou não sucesso, da ultrapassagem desses problemas. Não achas que tudo aquilo que é natural e que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, o sofrimento, a morte, outras coisas eventualmente mais positivas, o prazer e tantas outras situações da vida que são naturais,
convencionou-se que não é preciso ser ensinado, que vai surgir por si mesmo. Ele com o tempo vai aprender. As pessoas dizem muito isto. Sim. O tempo é que o vai ensinar. Tantas coisas destas. E depois, porque está determinado que assim seja, nós temos depois tantas misérias e tantas situações relativamente ao prazer, ao exercício do prazer, Sim. ao sofrimento, à morte. Vêm tantas revoltas, tantas questões que se colocam a esse nível. Quer dizer, se a gente tivesse feito talvez uma educação, uma aprendizagem de tudo isso, uma preparação, como eu costumo dizer, e eu hoje já digo claramente às pessoas, preparem-se para a velhice, preparem-se para morrer. As pessoas, vou pensar em quê? Começam a lutar, parece que lhes dão um susto. Sim. Mas eu penso que é um pouco esta ideia, a gente tem que fazer de facto uma determinada preparação para estas questões, embora elas sejam naturais e vão vir com o tempo. Sim, com certeza. Isso tem a ver, quanto a mim, se entroncam nos valores que nos são transmitidos, que nos são passados. E os valores englobam toda a generalidade da vida. Claro. Tanto nessa parte mais prazerosa, da satisfação, enfim, do amor, do romance, etc. Do sucesso, da narrativa do sucesso ou não. Bem como E do insucesso. Exatamente. Como bem de todo o restante rol de contrariedades mais ou menos natural que a todos se apresenta, por vezes até de forma inusitada, como a questão da morte e o sofrimento, a doença, etc. Mas isso tem a ver com os valores que nos são transmitidos. Ou deixar passar o laissez-faire, laissez-passer, em que ele vai bater com a cara na parede e vai aprender. Não há nada como a vida aprender. Isso é um bocadinho uma certa desresponsabilização por parte dos educadores, ou então simplesmente falta de orientação, e que isso vai moldar depois o indivíduo, necessariamente, melhor ou pior. Creio que se for transmitido alguns valores, alguma orientação, esse processo vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais apreendido, e eu penso que o indivíduo vai estar muito mais desperto, muito mais preparado para lidar tanto com esses aspectos do sucesso como do sofrimento. Do insucesso. Sim. Porque às vezes há situações em que as pessoas, acontece muito com os adolescentes e com os jovens, os insucessos nunca são bem acolhidos, nem são integrados, nomeadamente no desporto, nos estudos. Uma nega, às vezes é uma tragédia, é uma desgraça. Com certeza. Eu não ter ganho um jogo em que eles colocaram todas as expectativas é outra tragédia. Mas aí está, por exemplo, olha, na questão do desporto, tem havido relatos recentes, por exemplo, de educadores e pais que fomentam até uma certa violência dentro do desporto jovem. E má criação. Exatamente. Portanto, isso já são desvios óbvios. E são desvios óbvios. Da mesma maneira como, por exemplo, a narrativa do sucesso. E também tem a ver com a pressão social. A competição. Exatamente. A conjuntura social está toda ela canalizada para ganhar. Exatamente. Nunca para perder. Exatamente. Porque aquele que perde vai ser uma vítima. Com certeza. É um aliás, desgraçado na sociedade. Existem algumas sociedades, nomeadamente asiáticas, high-techs, coreanas, japonesas, em que o insucesso determina muitas vezes o suicídio e o baixar os braços. Precisamente porque naquelas culturas a competição prima e temos que ser sempre melhores e melhores e melhores. Portanto, desde pequenos. Com as vantagens e desvantagens que isso tudo acarreta. Claro. Mas eu ia falar, por exemplo, na narrativa do sucesso da imigração madeirense. Agora, quando existem muitos polos da imigração tradicional que estão em crise, nomeadamente a Venezuela, a África do Sul, etc., existem muitos imigrantes que, por exemplo, não lidam bem com o insucesso, digamos assim, ou com esse infortúnio. E que isso muitas vezes desagrega completamente até o Também tem um pouco a ideia que quando se imigra para ganhar dinheiro e para enriquecer. Todos vão com essa ideia na cabeça. Exatamente. E quando afinal chegam lá e a realidade não é bem assim, nem é tão
Não há possibilidade de abanar a árvore das patacas. Ou da mesma maneira, quando complicado. tentam transferir os seus negócios para a terra que os acolheu, que não tem grandes margens de rentabilidade, como tinha Claro, lá, claro. é claro que isso É frustrante. É frustrante, obviamente, é frustrante. Muito bem. Tu disseste-me há pedaço que já não tinhas assim uma ligação tão forte e eventualmente até se pode dizer aquilo que toda a gente diz, que é uma expressão um bocado errada. Sou católico, mas não sou praticante. Sim, sim. Como é que fazes a tua compensação espiritual, porque ninguém vive sem espiritualidade. Pois não. Sim, a nossa espiritualidade isso é comum a todo o ser humano. Exatamente. Pois, certamente a denominação e o conceito é errado. Talvez até tecnicamente, talvez até nos cânones, ao dizer que somos católicos não praticantes. Exato. A mim ninguém me perguntou para ser católico. Eu fui batizado logo, tecnicamente estou na grande família cristã. Mas tive uma vivência até a minha juventude muito próxima da igreja e com funções muito próximas da igreja, na pastoral juvenil, na catequese, etc. Eu acho que tenho uma grande fundamentação católica dentro de mim, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi não me fez mal, fez-me bem. E acho que ajudou-me a crescer enquanto ser humano. Apesar de não ter qualquer proximidade com a Igreja neste momento, funcional, no rito religioso, aos domingos, ao fim de semana, só acontece muito esporadicamente, eu creio que consegui, e penso que muita gente consegue, criar o seu próprio canal com o nosso Deus e com a nossa divindade. E eu falo com ele muito intimamente, digamos Lês assim. a Bíblia. Não leio a Bíblia, muito embora já li bastante a Bíblia, sobretudo a parte do Novo Testamento, sim, que é a parte que me diz mais, pelo menos fomenta-me algum interesse. Os Evangelhos, não é? Exatamente. Eu acho que a Bíblia, até na nossa sociedade, foi muito tempo apartada de todos nós. Era como se fosse um privilégio apenas de quem sabia ler e dos clérigos, ainda por cima dita em latim, há relativamente poucos anos. Eu acho que se toda a gente lesse um pouco mais a Bíblia, talvez percebesse um bocadinho o que é que anda cá a fazer, porque ela, de facto, dá-nos pistas e traça-nos caminhos que são sempre atuais. Sobretudo para esta dimensão da fraternidade que se perdeu um pedaço. Com certeza, precisamente por causa dessa competição. Exatamente. E da maneira como a nossa sociedade está estruturada. Exatamente, porque a nossa sociedade estruturou-se, sobretudo as sociedades democráticas, na liberdade e na igualdade, que se falava muito e que fazia muito parte dos discursos políticos. Sim, de uma forma mais lírica e romântica. Exatamente. Sim. Mas a fraternidade não entrava. Sim. Hoje não. Hoje o Papa Francisco acho que teve um papel muito interessante nisso, sobretudo com esta encíclica que ele publicou recentemente, a Fratelli Tutti, onde vem dizer afinal somos todos irmãos e temos que nos salvar a todos e se eventualmente alguém fica para trás é a humanidade que não teve engenho nem arte para se salvar na sua dimensão, na sua totalidade. O que é que tu achas disso, desta ideia? É um grande desafio para a atualidade, porque até pela emergência sanitária que temos vivido desde há um ano e tal a esta parte, e que infelizmente ainda não acabou, essa necessidade, essa urgência tem sido cada vez mais sentida, mas não tem sido devidamente praticada. Aliás, basta ver dentro da grande governança mundial e até europeia, aquilo que foi preciso, a rocha que foi preciso partir para chegar a um acordo acerca de uma verba que tentasse, de certa maneira, nos resgatar a todos nós. Porque, obviamente, nem todos partimos da mesma meta. Temos graus diferentes, distintos de desenvolvimento, de capacidade financeira, etc. E há sempre uns que sofrem
sempre mais com a mesma crise. Eu acho que a fraternidade, enquanto dimensão que é preciso que a todos seja abraçada, digamos assim, e o dar a mão ao outro, isto é tão problemático que até virou aqui a chave. Não, essa necessidade é um dos maiores desafios que nós temos neste momento, mas temos que o assumir, porque temos um mundo completamente desigual. E esta pandemia está, se dúvidas houvesse, está precisamente... Aqui eu acho que todo o sistema que nós temos está ele estruturado na desigualdade e na injustiça. Ora, isto cria um bem-estar para uma grande porção da humanidade, mas ao preço de outra grande porção completamente marginalizada e descartada, entrega a si própria e na maior das pobrezas. Exato. Ora, inverter tudo isto, como tu dizes, de facto é um desafio muito grande. É por isso que até que ponto é que se chegará lá neste desafio de termos uma prática da fraternidade, numa dimensão mais igual em termos de oportunidades, porque as diferenças são sempre importantes que existem e isso é a grande riqueza da humanidade, mas de qualquer maneira, em termos de oportunidades, que a igualdade fosse mais ou menos equilibrada ou calibrada para que todos tivessem oportunidades. E isso parece-me um sonho. É uma quimera, mas eu acho que é importante falar nisso. Mas esta situação que estamos a viver, e todos nós estamos a viver, seria uma boa oportunidade. De tal maneira que o Papa, relativamente à situação da pandemia, o Papa disse isso. Ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Exatamente. Esta ideia e isso, aliás, muito marcante. E até tem uma dimensão prática. Exatamente. Porque até pela própria globalização, e todos nós estamos em contacto com todos, exatamente. Mais cedo ou mais tarde, o mal que estamos a esquecer dos outros, o mal em alguém, ele vai chegar outra vez. Portanto, até por uma questão prática da nossa própria defesa. Exatamente. E custa-me imenso ver que por vezes existem determinadas atitudes egoístas da nossa parte, quando vemos alguma notícia em que doamos algumas vacinas a este país ou àquele país, e eu acho que isso é mau. Acho que isso é mau e esse caminho não nos leva absolutamente a nada, porque nós nunca estaremos verdadeiramente seguros. Aliás, isso até viveu-se há relativamente pouco tempo, com a questão do êxodo da migração mediterrânica e etc. Sim, ainda estamos, porque todos os dias morre gente no Mediterrâneo. Exatamente, muito embora os focos estão agora mais passados para a pandemia. Exato. E, portanto, estamos sempre a ver estas situações. O próprio dever impele-nos a pensar e a tomar outras atitudes, mas infelizmente ainda estamos neste estágio. Sim, muito a passo de caracol. Com certeza. Muito bem. Só para terminarmos, o que é que tu achas que depois desta pandemia vai surgir em termos de valores? Que tipo de economia que eventualmente vai surgir? Bem, em relação à economia, eu penso que existem diferentes sectores que vão se reabilitar mais depressa do que outros. E certamente vai haver mudanças em determinados padrões de negócio e em determinadas áreas, como por exemplo a rede de redistribuição da produção dos bens. Penso que vai haver uma reorientação da Ásia para a Europa e para a América do Norte. Do Oriente para o Ocidente. Exatamente, porque, como se viu agora, uma vez que o epicentro começou lá e nós ficamos aqui, ainda estamos a navegar. Com muita falta de componentes. Penso que logo aí o modelo económico é capaz de haver alguma mudança. E é saudável que haja, porque isto também ajuda-nos a pensar e a termos a possibilidade de termos mão sobre aquilo que produzimos, de certa forma. Em relação aos valores... Bom dia! Em relação aos valores, é que estou um pouco mais cético. Infelizmente estou mais cético, porque nas pandemias do início do século XX, por exemplo,
o conceito de globalização não havia como existe hoje. E hoje em dia, como tudo na vida, é de consumo imediato e é também de esquecimento imediato. E eu penso que as pessoas vão, assim que tiverem mais alguma chance de respirar um pouco melhor, vão se esquecer rapidamente. E voltamos ao normal de antigamente. E voltamos ao normal de antigamente. Eu penso que isto é mais um ciclo. Drama. Infelizmente, oxalá que eu esteja enganado, mas eu penso que até o próprio devir impele-nos a isso. Esquecemos rapidamente as dificuldades. Embora temos uma aversão. Falaste aí de uma coisa muito interessante, que é, de facto, o Oriente vai se impor no Ocidente. Estão agora com esta pandemia, nós estamos aqui a navegar ou a andar sobre um pé, em pé coxinho, sem uma incerteza muito grande, enquanto que eles lá, nomeadamente os chineses, estão com uma pujança económica extraordinária. É curioso que futuramente eles venham para aí abaixo com um regime diabolizado pelo Ocidente, e o regime comunista. Embora hoje penso que aquele comunismo terá muito pouco, é mais uma sociedade capitalista do que outra coisa. Também profundamente injusta e desigual. É um regime do sistema. Exatamente. Mas que venha para aí abaixo e que venha dizer aos ocidentais, àqueles que os diabolizaram, dizer, meus amigos, isto tem que ser desta forma. Às vezes vão para aqui ou então estão arrumados connosco. Achas que isso não é irónico? É irónico, mas temos imensos exemplos de que isso já está a acontecer. Na recente crise económica europeia, ou das chamadas crises soberanas, a Grécia, por exemplo, foi obrigada a abrir mão do maior porto da Europa, um dos maiores portos da Europa no Mediterrâneo, que é o Porto de Pireu, que é inteiramente chinês. Da mesma maneira que Portugal também vendeu muitos ativos à própria China, só para dar alguns exemplos. E o grande poder burocrático e cinzentão europeu, na altura, não se preocupou com que a Europa, com que parceiros seus, da grande família da União, na altura a 28, deixasse fluir pelas mãos importantes ativos que eram importantes para toda a comunidade europeia. Claro. Não sei se isso ainda vai acontecer ou não, tal como está acontecendo, por exemplo, na costa do Índico africano, em que empresas estatais chinesas estão comprando hectares e hectares para a plantação de soja, etc. E apostando forte na infraestruturação de alguns países africanos. Portanto, eu acho que isso está a acontecer e nós estamos muito impávidos a assistir a isso. Exatamente. Muito obrigado, Donato, por este momento, conversa sem máscara, muito interessante, com diversos temas, com certeza, mas que foi muito enriquecedor. Muito obrigado e muitas felicidades para ti. Igualmente, também para ti, muito obrigado pela iniciativa.